Certo. Então, meu nome é Aline, eu sou fonoaudióloga, Aline Ruman, faço parte do grupo de estudos de neuromodulação nas doenças mentais, e eu vou apresentar o estudo que fala sobre a identificação de circuitos cerebrais personalizados de biotipos, né, da depressão e ansiedade. Então, esse artigo ele traz que é muito difícil fazer o tratamento da depressão na clínica, depressão e ansiedade, devido à heterogeneidade etiológica e fenotípica. Atual sistema de diagnóstico psiquiátrico atribui um rótulo único a síndromes que podem envolver as disfunções de processos neurobiológicos múltiplos e sobrepostos, que provavelmente exigiriam um tratamento diferente. Mais de um terço dos pacientes diagnosticados com transtorno depressivo maior e aproximadamente metade dos pacientes diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada não respondem ao tratamento de primeira linha. E os esforços para caracterizar os biotipos ou biótipos de pacientes deprimidos e ansiosos com disfunções semelhantes no circuito cerebral têm tipicamente utilizado imagens de ressonância magnética funcional, só sem a utilização de tarefas. E aí eles colocam que um estudo pioneiro encontrou biotipos caracterizados por conectividade aberrante, que é com estímulos visuais, é isso? Nas redes frontoestriatais e límbicas, que respondem de maneira diferente à estimulação magnética transcraniana repetitiva. E tem um outro estudo também que os pesquisadores encontraram biotipos caracterizados por hiper e hipoconectividade da rede de modo padrão. Os biotipos que se distinguem, né, distinguem a ansiedade comórbida no contexto de depressão e biotipos que estão associados a uma resposta mais fraca aos antidepressivos padrão. E eles, então, colocam que não tem evidências sobre biotipos de depressão e ansiedade que sejam baseados na quantificação de medidas em nível de participante, né, derivados de modalidades de imagem evocadas por tarefas, né? Então, esse estudo que eles propõem era o que eles verificaram que estava faltando na literatura. E o objetivo, então, era demonstrar uma nova abordagem para gerar biotipos de depressão e ansiedade com base em dados de imagens de tarefas livres e evocadas, quantificados no nível do paciente individual e avaliados no contexto de sintomas, comportamentos, resultados transdiagnósticos, que são aspectos cognitivos ou comportamentais semelhantes que estão por trás do desenvolvimento ou manutenção de diferentes perturbações. Eu coloquei essa descrição do que seria o transdiagnóstico, porque eu não sou da área, então só para eu me lembrar qual é do que se trata. Não sou da área da psicologia, com múltiplos tipos de tratamento. Então, ele colocou que depende de um sistema padronizado de quantificação de circuitos que nos permitem calcular o número gerenciável de medidas de função de circuitos evocados e de tarefas livres com base em participantes individuais. São alguns itens, né, que fizeram parte dessa abordagem. Essas medidas, elas estão firmemente fundamentadas em uma síntese teórica de estudos de imagens cerebrais funcionais que implicam em disfunção em circuitos de grande escala nas características clínicas de depressão e ansiedade. E ele também fornece insights únicos que podem ter sido perdidos por estudos anteriores e se baseavam apenas em dados livres, dados de tarefas livres, ou eles extraíam um grande número de recursos usando técnicas exploratórias de análise de dados.
Então, a metodologia, eles começaram implementando um novo procedimento padronizado de processamento de imagem chamado Sistema de Processamento de Imagens Stanford et-Série, que é um software que fornece automação, né, de ponta a ponta, pré-processamento, quantificação e comparação de resultados, e as funções incluem armazenamento e eficiente de arquivos de imagem, padronização de imagem, eles fazem também a quantificação de nível de ativação cerebral, enfim, é um software que consegue condensar melhor essas informações, que quantificou a função do circuito cerebral de tarefas livres e evocadas no nível dos participantes, de forma individual. Aplicaram, então, esses procedimentos a um conjunto de dados de baseline e que consistia em varreduras cerebrais adquiridas em condições de tarefas livres e evocadas, utilizando protocolo de varredura idênticos. Então, participaram 801 participantes com depressão e transtorno de ansiedade relacionados e 137 controles saudáveis. Ele não faz essa ele não coloca mais os dados específicos assim dos participantes, mas todos eles eram adultos jovens. No momento da verificação inicial, 95% dos participantes não estavam recebendo nenhum tratamento antidepressivo e nenhum dos participantes foi diagnosticado com transtornos dependentes de substâncias. Usaram o mesmo procedimento de processamento de imagem em um conjunto de dados de tratamento composto por 250 participantes que foram reavaliados após a conclusão dos testes de tratamento. E durante esses ensaios, os participantes eles foram designados aleatoriamente para receber um dos 3 medicamentos antidepressivos comumente prescritos, que foram o escitalopram, sertralina ou venlafaxina de liberação prolongada, ou ainda uma intervenção cognitivo-comportamental estabelecida que integrou a resolução de problemas com ativação comportamental, em comparação com o tratamento usual, que é um tratamento de autocuidado, que são técnicas assim mais simples, né, de hábitos saudáveis. Então, aqui eles já colocam, já pulam diretamente para os resultados. Eu coloquei aqui metodologia, porque ficou uma parte assim metodológica bem sucinta no artigo. Eles têm uma parte complementar que é como se fosse um fichário, né? Uma ficha que eles entregam, acredito que eles entregam para a revista, né? De uma forma específica que a revista pede, mas não foi descrito no corpo, assim, do artigo. Então, eu trouxe dessa forma. Essa figura 1, então, a gente vê a visão, a gente tem a visão geral, né, do processamento e análise de imagens do nível de participantes. Aqui, a imagem A, ela tem medidas de ativação baseada em tarefas e conectividade funcional e conectividade de tarefas livres, derivadas de regiões pertencentes a 6 circuitos para os quais estabelecemos relevância para depressão e ansiedade. Então, aqui, a condição, né, os circuitos de modo padrão D, eles colocaram como saliência e atenção, foram derivados dos períodos de tarefas livres da ressonância funcional. Os circuitos negativos e positivos foram envolvidos por uma tarefa de exposição facial, que tem essa parte aqui. Em particular, o circuito negativo estava envolvido em condições de ameaça consciente e não consciente, e também a face triste,
E o circuito de controle cognitivo, ele foi acionado por a tarefa go-no-go, que é a inibição. Aqui nessa parte 2 aqui, né, das regiões, né, neuroderivadas, eles definiram, então, a região de interesse que compõe cada circuito da plataforma meta-analítica e NeuroSynth, e as refinaram com base no controle de qualidade, um conjunto de critérios psicométricos e se estavam implicados em depressão e ansiedade. E essa parte 3 aqui, que é a conectividade e ativação, eles extraíram, então, a conectividade funcional entre as regiões dos circuitos para circuitos de tarefas livres e ativação, conectividade de regiões para circuitos engajados em tarefas, daí mostra aqui as regiões mostradas como esfera, conectividade, mostrado como linhas, né? Esferas e linhas. As esferas, a conectividade e ativação. Aqui nessa figura B, eles expressaram essas medidas como desvio padrão, né, comparado com participantes saudáveis para obter pontuação de circuitos regionais personalizados para cada indivíduo. Então, eles fizeram essa forma aqui. Aqui na parte C, eles expressaram, não, desculpa, calcularam a distância entre cada par de indivíduos e a correlação de suas pontuações no circuito regional. Na parte D aqui, que é essa forma de figura, gráfico, mostraram a matriz de distância entre os primeiros 100 participantes com um mapa de calor para fins ilustrativos, e em seguida utilizaram as distâncias obtidas como entrada para uma análise hierárquica de agrupamento. Os indivíduos retratados deram permissão para serem incluídos em conjunto de estímulos emocionais faciais publicados. E aqui eles colocam, né, mais para a gente as descrições das regiões que foram estudadas, que depois eu vou falar, também vou dar toda essa descrição. Então, os resultados relacionados à validação do biotipo. Então, eles validaram usando 6 fontes convergentes de evidências. Então, teve o método ELBO, que quando eu fiz a tradução, colocaram como método braço, cotovelo. Eu achei, né, não sei se seria bem essa a tradução. Então, eu deixei esse método ELBO, mostrou em 5 clusters e outra parte menor em 9 clusters, o que sugeriu que a solução ótima estava entre esses dois valores, que está aqui na figura A. Na figura B, a gente tem 2 procedimentos propostos por Dinga, para avaliar a evidência de biotipos de depressão e ansiedade, que teste de significância baseado em simulação do Silhouette Index. Alguém sabe a pronúncia correta desse teste? Essa Eu parte. acho que é índice de silhueta mesmo, Pois né? então, eu fiz essa tradução, achei estranho, mas é porque são testes bem específicos, né? Mostrou que soluções com 5 ou mais cluster tinham, então, esse índice de silhueta significativamente maior do que aquele obtido pelo agrupamento de dados de uma distribuição normal multivariável, e significativamente maior do que aquele obtido por uma permutação das pontuações dos circuitos entre os participantes. Aqui ele esmiuça também um pouco mais a parte estatística. O teste adicional de significância baseado em permutação do índice de silhueta, que está aqui, foi um adicional que eles fizeram.
a estabilidade usando esse leave on all e leave 20% out, cross validation, né, validação cruzada, que é o D e o E, avaliação da estabilidade do cluster usando validação cruzada mostrou que todas as soluções tiveram uma boa estabilidade. No F, aqui a gente tem a confiabilidade dividida pela metade dos perfis do cluster. E a parte G aqui correspondem à correspondência da solução de um quadro teórico de disfunção do circuito da depressão e ansiedade, apoiado por pesquisas anteriores de imagens cerebrais, que é uma revisão qualitativa da literatura. Em todas as análises de validação, 6 surgiram como número variável de clusters. O teste de índice de silhueta comparando com os dados com dados de uma distribuição normal multivariada e com permutação das pontuações dos circuitos entre os participantes foram significativos para essa solução. E a validação cruzada mostrou que apresentou uma boa estabilidade. Além disso, na solução de 6 clusters, surgiu um cluster caracterizado pela redução da ativação por tarefas evocadas durante o controle cognitivo que tínhamos hipotetizados especificamente. Os 6 biotipos resultantes foram distinguidos por perfis específicos de atividade e conectividade de tarefa livre em relação entre si e com a nossa amostra de referência saudável. A nossa não, a amostra deles para atribuir um nome a esses perfis e circuitos distintos, determinaram quais características de atividades, conectividades do circuito foram distinguidas por uma diferença de pelo menos desvio padrão de 0,5 em magnitude da amostra de referência saudável. Então, aqui nomeando cada biotipo de acordo com circuitos e características do circuito que os diferenciavam especificamente nesse limiar em relação uns aos outros e a amostra de referência saudável. Então, eles utilizaram a seguinte nomenclatura. Os circuitos, eles são indicados por uma letra D, de modo padrão, eles colocaram saliência a atenção. SN, circuito de afeto negativo, evocado por estímulos tristes. NTC, circuitos de afetos negativos evocados por estímulos de ameaça consciente. NTN, circuitos de afetos negativos evocados por estímulos de ameaça inconscientes. P, circuito de afeto positivo. C, circuito cognitivo. E a característica distinta do circuito é indicado como um subscrito, né? Que é o C, de conectividade, A, de atividade e direção da disfunção, são indicados por positivo ou negativo. Então, na verdade, esse SN aqui, ele é... Deixa eu ver... Não tem, é só o A e o C. E esses perfis distintos também foram replicados ao conduzir o procedimento de agrupamento em uma metade aleatória dos dados e atribuir participantes na segunda metade, independente dos dados de cada cluster. Então, assim, falando ainda sobre a validação dos biotipos, essa parte já está em resultados. O biotipo, então, DC, SC e AC, que é o padrão, saliência e atenção, foi distinguido pela relativa intrínseca hiperconectividade dentro do circuito de modo padrão, bem como nos circuitos de saliência e atenção de tarefas livres. Então, é essa figura aqui, A. O biotipo AC-, que a gente vê aqui, que a direção, né, a atividade e a direção da disfunção são indicadas por mais ou menos.
foi distinguido por uma redução relativa de conectividade intrínseca específica no circuito de atenção, o biotipo AC, que está aqui na figura B. O biotipo, então, é NSA+, PA+, foi caracterizado por atividades aumentadas durante consciência de processamento de emoções, especificamente dentro do circuito de afeto negativo, evocado por estímulos tristes, e dentro do circuito de afeto positivo, evocado por estímulos felizes, que é aqui. Nascer. Aqui a gente tem as cores, né? Aqui embaixo, negativo, positivo, e na parte cognitiva, né? Que são os circuitos derivados, e os circuitos intrínsecos, então, atenção, saliência e padrão. Então, a gente tem as cores aqui. O biotipo CA+, foi distinguido especificamente pelo aumento da atividade dentro do circuito do controle cognitivo durante a inibição dos estímulos go-no-go, que é aqui a D. O biotipo NTC CA-, foi um cluster menor diferenciado por uma perda relativa de conectividade funcional dentro do circuito de afeto negativo durante o processamento consciente de faces de ameaça, bem como por atividade reduzida, em vez de intensificada, dentro de faces de ameaça, dentro do controle cognitivo, do circuito de controle cognitivo durante a inibição de estímulos go-no-go, que é aqui no E. Então, a gente vê aqui. E esse biotipo, que é o DX, SX, AX, NX, PX, CX, não foi diferenciado por uma disfunção substancial do circuito em relação a outros biotipos ou a norma saudável. Indicamos isso usando o subscrito X em vez de positivo ou negativo, que é aqui, nesse F. Para caracterizar ainda mais os fenótipos clínicos distinguidos por cada biotipo de circuitos, avaliamos os perfis de biotipo de 3 domínios diferentes de medidas clinicamente significativas, que é a gravidade dos sintomas, o desempenho em testes cognitivos gerais e emocionais, e resposta diferencial ao tratamento. Primeiramente, então, perguntaram se os biotipos se distinguiam pela gravidade dos sintomas de depressão e ansiedade. Então, para responder essa questão, eles usaram o teste Mann-Whitney para comparar os sintomas de gravidade de cada biotipo com a gravidade mediana dos sintomas de todos os participantes que não pertencem àquele biotipo. E para insônia e suicídio, essas comparações foram conduzidas usando o Q quadrado. Então, aqui tem no gráfico, né, o H, dessa parte aqui, e o J. E foram considerados, então, significativos os testes para os quais o P menor que 0,05. Em segundo lugar, então, eles avaliaram se os biotipos são diferenciados pelo desempenho em uma bateria computadorizada de dados cognitivos gerais e emocionais, testes relevantes para a função social ocupacional diária. Em seguida, eles replicaram descobertas significativas nas análises dividida pela metade e deixadas de fora do estudo, que é o I, essa parte I e K. E o terceiro, então, eles avaliaram se os biotipos previram resposta diferencial ao tratamento a uma das 3 farmacoterapias ou a terapia comportamental versus cuidados habituais. Então, tá aqui no E. Eles fizeram os gráficos ali separadinhos. Então, relacionado, então, aos sintomas, comportamento e resposta ao tratamento. O biotipo
DC+, SC+, AC+, caracterizado por circuitos de tarefas livres, hiperconectividade, desacelerou as respostas comportamentais na identificação dos rostos tristes, replicado no Leave One Out, aumento de erros em tarefas Go-No-Go e menos erros de omissão em uma tarefa de controle cognitivo. Respostas lentas a estímulo-alvo em uma tarefa de atenção sustentada. Esse biotipo ainda respondeu melhor ao cuidado em comparação a outros biotipos. Então, aqui tem a figura, né? E eles colocam o biotipo, né? Os sintomas, mais a severidade de sintomas, a disfunção, né, do comportamento e a severidade, né, após o tratamento. Então, dentre os outros comportamentos, né, ele teve uma melhora nos cuidados do autocuidado. Deixa eu só voltar aqui, ó. Coloquei a... Então, o biotipo AC-, caracterizado por hipoconectividade do circuito de atenção de tarefas, apresentou uma tensão relativamente menos severa, mas também foi uma tensão, mas também foi diferenciado por níveis cognitivos relativamente mais de baixo descontrole. Então, descontrole cognitivo. Em testes informatizados, o AC- foi distinguido por respostas mais rápidas aos estímulos-alvo, go-no-go, replicado, mais erros de comissão e omissão na tarefa de atenção sustentada, e respostas mais rápidas à preparação por estímulos de ameaça implícita. E o biotipo AC-, eles tiveram resposta comparativamente pior aos cuidados habituais. Eles tiveram, então, uma resposta pior, diferente, né, do biotipo DSA, né, que ele teve uma resposta melhor. Então, aqui são os que eles tiveram uma resposta melhor em relação aos outros. E o biotipo NSA+, PA+, distinguido pela hiperativação do circuito durante o processamento consciente de emoções, foi distinguido pela anedonia mais grave e ruminative brooding. O que significa isso em português? Seria ruminar as emoções, não? Alguém me ajuda? É ruminação de ideias, é aquele De pensamento ideias. voltando, voltando, voltando. Ah, tá. Aham, isso aí. É que na tradução ficou um pouco estranho, então eu deixei aí, do jeito original. Então, eles tiveram aqui, né, essa... Ah, não, peraí, essa figura não é essa. A figura não é essa. Eu errei a figura. O biotipo CA+, caracterizado, então, pela atividade aumentada dentro do circuito de controle cognitivo, apresentou anedonia mais grave do que outros biotipos, uma excitação maior, viés mais negativo e mais desregulação de ameaça, comportamentalmente,
CA+, teve mais erros e finalização no tempo de tarefas de funções executivas, mais erros de comissão na tarefa Go, não Go, e replicado, não, desculpa, e mais erros de omissão no alvo, no estímulo-alvo na tarefa de atenção sustentada. E esse biotipo também apresentou uma resposta melhor à venlafaxina em comparação às outras. Então, as outras medicações, ele apresentou venlafaxina. Uma melhor resposta. O biotipo, então, NT, CC- e CA-, diferenciado pela perda da conectividade funcional dentro do circuito de afeto negativo durante o processamento consciente de rostos de ameaça, bem como atividade reduzida dentro do controle cognitivo, do circuito de controle cognitivo, e teve menos incubação, né, ruminativa, né, que é a ruminação de pensamentos, em comparação com outros biotipos, bem como tempos de reação mais rápidos para rostos tristes implícitos. Aqui ele não colocou sobre os tratamentos. Esse biotipo DX, SX, AX, NX, PX, CX não foi diferenciado por uma disfunção de circuito proeminente em relação a outros biotipos ou a norma saudável. No entanto, ele foi distinguido por tempos de reação mais lentos a ameaças implícitas. Posso te interromper um pouquinho? Pode, claro. É que já são 18h15 e eu vejo que a gente ainda está no meio do resultado, ainda tem a discussão, e eu achei esse artigo tão maravilhoso, e você está apresentando com tanto carinho, dá para ver que você preparou tudo tão... que eu acho que é melhor, não sei se todo mundo concordar, a gente dividir em duas partes e continuar semana que vem. Sabe por quê? Porque eu acho que se a gente recebe todas essas informações e não tem tempo de discutir, a gente vai acabar não aproveitando a coisa tão interessante que ele traz, porque você vê que ele faz um estudo de conectividade, de correlação, de validação de biotipos. Aí, alguém também disse que concordou, foi você, né, Carlos? Eu acho que ele está tão rico que a minha sugestão é que a gente interrompa aqui agora e continue parte 2 semana que vem, Aline. Você concorda com isso? Que Pode a ser. gente pode expandir mais a discussão. Opa, desculpa. Ele é bem denso, né? É um artigo super denso, assim, para passar muito rápido, né? Porque eu Assim, acho que se a gente não aproveita ele, vai ser apresentar aham, por apresentar, e muita gente aqui, muita coisa que pode não ter ficado claro, por exemplo, o que é esse índice de silhueta, aí eu também não conhecia, fui para a internet aqui enquanto você falava e já descobri o que é o método estatístico e tal, que eu não conhecia. Então, tem muito detalhe uhum, super rico que eu não gostaria que a gente atropelasse. Não sei uhum, se todo mundo concorda que vale a pena a gente deixar para uhum. continuar a apresentação semana que Sim, vem, parte 2. pode ser. Eu até procurei algumas coisas, assim, que para mim eram um pouco difíceis, assim, por eu não ser. Talvez vocês, assim, são mais, a maioria, né, da área da psicologia, assim, talvez conheçam um pouco mais, são mais próximos, né? Mas para mim, assim, ficou bem. Esses métodos estatísticos, assim, específicos, eu realmente também não conheço. Não, e não só estatística, ele tem uma estatística avançada, ele tem tem estudo de circuitos cerebrais, então de funcionamento das redes, o que é rede de modo padrão, rede de saliência, que eu acho que vale a pena
a gente fazer uma revisãozinha dessas coisas entre nós, para a gente entender o artigo, entender bem, se apropriar desse conhecimento e não só cumprir tarefa. Essa é a Uhum. minha visão. E também ele fala sobre os testes, as funções cognitivas, os sintomas. É tão rico, tanta coisa que ele cruzou para chegar a esses 6 biotipos que ele acaba chegando na depressão, e que eu acho que dão pistas muito interessantes até para a neuromodulação, como a gente vai refletir, mas a gente precisa de tempo para Uhum. aprofundar isso. Não sei o que vocês acham, Lázaro, Pode ser. Vocês Berto. querem que eu coloque, faça uma revisãozinha sobre esses aspectos na próxima vez? Oxe, se você quiser fazer, mas eu acho que é uma obrigação de todos, tá? Eu acho que é uma obrigação de todos contribuirmos. Você não está sozinha, entendeu? A Aline Ah, pegou não, um tá, abacaxi porque gigante. eu também preciso, eu também preciso revisar isso. Mas uma coisa interessante, né? Vocês estão me ouvindo, que hoje eu estou num lugar diferente. Sim, Uma sim. coisa interessante que a gente não vai poder perder de vista, que você mesmo disse, Aline, é que ele pegou uma questão transdiagnóstica, né? Então, ali, a Sim, gente vai cruzar vários transtornos, e eu achei que ele pegou para um trabalho desse aí, eu estou assim, eu não tive tempo de ler, mas quando acabar aqui eu já vou começar a ler, porque é. realmente é um trabalho muito interessante, com muita informação, e essas Uhum. questões de circuitaria que ele está trazendo, né? Testando, o Go no Go, nenhum funcionou, nenhum outro não funcionou, que até a gente já é esperado que não funcione mesmo, porque funciona em um e não nos outros, porque como é transdiagnóstico, tem que ver como é que ele separou esse pessoal. Eu não li, então eu não sei, mas na terça-feira que vem pode ter certeza que eu É. vou separar um tempo para isso. Eu, Lá, inclusive, falei de novo, porque eu li duas vezes ele, depois eu fui lendo, assim, tipo, separadamente, e ainda assim achei bem complexo, assim, para a gente conseguir fazer uma discussão, assim, sabe? Porque eu queria, em primeiro lugar, dar parabéns, Aline, pela coragem e pela capacidade que você teve de, não sendo da área, porque assim, não adianta ser só psicólogo, não, tá? Porque aí tem muitas informações que são de outras é, expertises, né? De inteligência artificial, de um monte de uhum, métodos que ele foi cruzando ali para chegar nessa situação aí. Mas parabéns demais. obrigada. Sabe que eu fui procurar um pouco sobre algumas partes que estavam ali, que para tentar entender melhor, assim, do que se tratava. E aí eu comecei a ver que teve vários sites que divulgaram esse artigo, assim, que fizeram um resumo, né? Teve algumas revistas, aquela super interessante, Galileu, a CNN, todos falaram desse artigo, assim, É foi bem porque é um divulgado. artigo muito inovador e muito completo. Deve ter sido um trabalho hercúleo para fazer, viu? Não foi É, fácil, não. E eu é. acho que a gente deve aproveitar para aprofundar mesmo. Lázaro, você tinha aberto a câmera e eu acho que alguém levantou a mão e depois abaixou. Não sei se foi sem querer. Fala aí, Lázaro. Eu estou num grande desafio de tentar entender o que vocês estão falando. É. Eu disse, agora eu não arredo o pé, agora eu quero saber. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí, Aline. Nossa Senhora, para mim você estava falando grego a todo momento. Por isso eu acho que Não, a gente deve ir mais devagar, porque eu é, acho que é um aprendizado para todos nós, se a gente puder olhar para esse estudo com mais calma, ponto a ponto, compreendendo o que foi feito e para entender onde ele chegou e em que a gente vai ser é, útil. Eu acho que é um artigo que tem que ir para destaque mesmo, é, porque não foi fácil o que ele fez, mas é. muito. E assim, para a clínica, eu acho que ele é extremamente relevante, né?
para testagem de novos medicamentos, né? De tratamento. Porque identificar em quem vai funcionar porque o que se faz na prática clínica é manda o paciente tomar os remédios, aí vai, esse está É, lucrando, vê lá, é tentativa e erro, né? tentativa e erro. E não, ele propõe você identificar qual é o biotipo da pessoa, saber que redes estão alteradas em É, cada biotipo, saber que resposta dão os tratamentos, e você viu que 2 deles mostraram que o autocuidado é o melhor caminho para alguns pacientes de depressão, é, mas não é para todo mundo. Então, eu adorei. sim, Eu queria fazer um comentáriozinho aqui, muito rápido, né? Que é o seguinte, sobre o que a gente está falando. Sempre quando eu me deparo com isso, 1/3 dos pacientes com transtorno depressivo e 50% com transtorno de ansiedade não respondem a tratamento. Isso é muita coisa. E os consultórios de psicologia não percebem isso porque estão fora do consultório. Há 20 anos atrás, eu vou ser sucinto aqui, há 20 anos atrás, eu participei de um seminário com pesquisadores, psicólogos proeminentes no Brasil, não da área behaviorista e não da área cognitiva, mas, né, pessoas muito importantes na psicologia, onde eles defendiam de forma contundente e criticavam o avanço da área médica, psiquiátrica, ali na identificação, atuação, tratamento de transtornos mentais pela observação das áreas do cérebro, medicação, dentro de uma ideia de que a subjetividade seria colocada de lado, né, em detrimento, né, e também recentemente, teve um evento que está gravado no YouTube, eu vou colocar aqui para vocês o link, tá, de comemoração de 150 anos do aniversário de Freud, onde o Aaron Beck, Eric Kandel, que é um neurocientista, ganhou um prêmio Nobel, eles comentam, num certo momento do vídeo, que o interesse do Beck, morreu o Beck, né, Aaron Beck, da terapia cognitiva, o interesse dele era, ele psicanalista inicialmente, desenvolveu a terapia cognitiva, e num certo momento ele se aproximando da área fisiológica, orgânica, aonde seria muito interessante, na visão dele, o incremento das terapêuticas, de uma forma geral, com o melhor conhecimento da fisiologia desse processo no cérebro, né? Então, me parece que isso vai nessa direção. Imagina o benefício, eu falo da psicologia, do psicoterapeuta conseguir entender que esse paciente com essa característica tende a ter um tempo maior ou menor de resposta por conta da sua ativação. Eu observo isso, o quanto ele responde à excitação, o quanto ele não responde num tempo tal às técnicas com relação ali à ansiedade, e podermos ter um melhor conhecimento disso. A psiquiatria também, né? A Aline comentando o quanto, eu imagino que pela possibilidade, os psiquiatras ficam naquele processo natural de tentativa, erro e ajuste, quanto isso pode ser beneficiado, né? e assim, Só terminando aqui o e assim, o comentário, eu paciente, fico imaginando desculpa, a necessidade, rapidinho, de uma hipercapacidade de computacional, né, para lidar com todos esses modelos computacionais e dados. E lembrando que em Petrópolis a gente tem um supercomputador, o Santos Dumont, que eu acho que ainda está em operação, que é um computador para lidar com altíssimos níveis e quantidades de processamento. Eu imaginei que esse pudesse ser um caso desses. Então, só abreviando aqui a minha participação, e ali, obrigado. também o artigo fala sobre a comparação, né, que ele tem entre a terapia cognitivo-comportamental e os hábitos, que é a mudança de hábitos, né, hábitos saudáveis, é aquela coisa, né, que alguns têm, né, um desses biotipos tiveram uma resposta melhor para hábitos hábitos cuidados, né? Cuidados mais de mudança de hábitos, né? Em relação à cognitiva comportamental. Então,
também tem alguns pacientes que não vão responder a certos estímulos, assim, né? Exatamente, essa é a coisa mais rica. A gente já está passando do horário, eu tenho outra reunião, vou ter que sair, mas parabéns mais uma vez, Aline. E aí, Dani, se você não se importar, o seu não fica semana que vem, fica daqui a 15 dias, semana que vem a gente Claro. Finaliza. Agora fica o dever de casa para todos nós lermos, né, melhor esse artigo, porque vale a pena mesmo, como o Gilberto falou, né? Vamos aprofundar nisso para a gente já chegar aqui com um conteúdo bacana, tá? Certinho. Então, até semana que vem, pessoal. Beijos. Beijo, até semana que vem. Até semana que vem para tchau, todos. tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até Boa semana que noite. vem. Boa noite.